Você já se perguntou sobre as principais oportunidades em se trabalhar com pequenos produtores? E sobre os desafios que envolvem a gestão dos seus fornecedores? Investir em projetos para certificação dos fomentados é uma alternativa viável? Por onde podemos começar? O meu nome é Ellen, eu sou engenheira florestal formada pela Exalc e atuo como coordenadora de certificação florestal no Imaflora desde 2011. Durante toda a minha trajetória profissional, me dediquei a trabalhar com o tema de certificação florestal para pequenos produtores, em específico de plantações. Quando iniciei minha carreira, existiam poucas iniciativas de mercado dentro do tema e pouco conhecimento sobre o assunto, tanto técnico quanto prático. Esse cenário foi se transformando com o passar dos anos, sendo que atualmente contamos com aproximadamente 450 produtores, entre médios e pequenos, certificados FSC pelo Imaflora. Mas quem é o Imaflora? O Imaflora, primeiro certificador FSC do Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que nasceu em 1995, defendendo que a melhor forma de conservar a floresta é dar a elas uma destinação econômica associada ao uso responsável dos recursos naturais. O Instituto atua no Brasil todo, promovendo ações que contribuem para a conservação dos recursos naturais e também para a melhoria e manutenção da qualidade de vida de trabalhadores rurais e florestais, populações tradicionais, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. A certificação no manejo florestal, em destaque a certificação FSC, pode ser entendida como um caminho alternativo que apresenta garantias de práticas socioambientais que estão alinhadas a algumas exigências do mercado internacional. Considerando o cenário político atual e a percepção internacional sobre o Brasil em temas como desmatamento, corrupção, respeito a direitos fundamentais, cumprimento legal no âmbito geral, podemos dizer que a certificação FSC é um diferencial que contribui para o acesso a determinados mercados, validando as boas práticas adotadas em campo e, além dele, pela organização certificada. Trata-se de uma ferramenta importante e, em muitos casos, se não na maioria, necessária para as organizações do setor florestal. Atualmente, o Brasil possui aproximadamente 5,5 milhões de hectares de florestas plantadas certificadas FSC, ou seja, mais de 65% de todas as florestas plantadas presentes no nosso território nacional estão certificadas dentro deste selo, considerando-se que temos aproximadamente 7,8 milhões de hectares cobertos de plantios. Analisando o setor florestal, em especial o setor florestal de plantações, e sua relação com a certificação FSC, verificamos que os grandes players do mercado, grosso modo, já adotam essa ferramenta para seus negócios e melhoria de suas práticas socioambientais. No entanto, isso acontece, em sua grande maioria, em suas áreas próprias ou arrendadas, ficando de fora dessa conta os médios e pequenos produtores, que muitas vezes são fornecedores de matéria-prima para essas grandes organizações e que hoje correspondem a 29% desse mercado. Dessa forma, a organização possui como fonte de matéria-prima FSC somente seus ativos próprios. Esse aspecto pode ser visto como uma fragilidade para as grandes organizações, que ao planejar ou projetar uma expansão industrial precisa levar em conta o aumento do ativo em plantios próprios ou arrendamentos, aquisição de maquinários florestais, além do recurso humano. Além disso tudo, os investimentos tecnológicos e industriais propriamente ditos. No entanto, essa fragilidade pode apresentar também uma grande oportunidade de negócio. O mercado nacional tem baixa oferta de madeira certificada, pois as próprias organizações que produzem consomem essa madeira. E o médio e pequeno produtor, ele acaba não recebendo nenhum estímulo de mercado ou qualquer outro para empreender energia na busca dessa certificação. Para atender os requisitos da certificação,
Um caminho bastante utilizado pelas indústrias consumidoras de madeira é o investimento em programas ou áreas internas para o controle e gestão de seus fornecedores, garantindo que estes cumpram com as regras mínimas exigidas pelo FSC em uma categoria que a gente conhece como madeira controlada. Afinal, suas áreas próprias ou as suas áreas arrendadas nem sempre são suficientes para abastecer 100% da demanda industrial e é preciso buscar alternativas dentro do mercado. As normas de madeira controlada do FSC têm como objetivo orientar as organizações certificadas a evitarem produtos com origem florestal de categorias consideradas inaceitáveis pelo sistema, sendo estabelecidas 5 categorias: madeira explorada ilegalmente, madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos, madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo, madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações ou uso não florestal e madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas. Dessa forma, uma porcentagem da madeira que entra na produção industrial não é certificada FSC e a responsabilidade sobre as garantias desse produto são todas da própria organização que consome e que terá que identificar e monitorar seus fornecedores periodicamente para garantir o cumprimento dessas 5 categorias citadas. Dentro deste contexto e realidade, algumas organizações apostaram na estruturação de projetos para a certificação de seus fornecedores ou dos seus fomentados e tiveram sucesso em suas iniciativas. Os relatos que temos dentro do Imaflora apontam que durante os primeiros anos foi preciso muita dedicação, treinamento e principalmente compromisso com esses projetos para que em um segundo momento e de forma gradativa os investimentos e a interferência da grande organização pudesse ser reduzida. Uma alternativa muito viável é utilizar uma base que já existe dentro da indústria, seja para controle dos seus fornecedores de madeira controlada ou do seu controle dos programas de fomento florestal. Dessa forma, pode-se identificar aqueles fornecedores que estão mais aptos ou adequados para uma certificação FSC e com essas informações é possível traçar uma estratégia, estruturando um pequeno grupo de fornecedores e apostando em um projeto piloto, acompanhando esse projeto até, enfim, atingir-se a certificação. A experiência adquirida sobre o negócio da certificação florestal no Brasil e no mundo permite ao Imaflora ter uma visão de mercado que vai além da auditoria. E diferente do que muitos acreditam, a adequação ambiental ou legal muitas vezes é o menor desafio para esses grupos de produtores. Porém, a gestão eficiente deles é algo que precisa ser construído a pequenos passos e com muita assertividade, pois uma boa gestão poderá garantir o sucesso da certificação desses produtores por muitos anos, o que desoneraria a indústria a médio e longo prazo, pois uma boa gestão poderá garantir o sucesso da certificação desses produtores por muitos anos, o que desoneraria a médio e longo prazo o consumidor dessa madeira, no caso, a indústria de base florestal, de possuir ou necessitar de garantias além do seu próprio controle a um custo muito alto. Os casos que acompanhamos e temos certificados pelo Imaflora são exemplos de sucesso, que nasceram a partir do fortalecimento da gestão desses grupos, que com o passar dos anos se tornaram independentes das grandes organizações, atendendo aos requisitos do FSC com qualidade e entregando à indústria madeireira um produto com garantias necessárias para o atendimento da certificação FSC. Você que é pequeno produtor deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para conseguir essa certificação FSC? Bom, para isso, o primeiro passo é entrar em contato com a gente e passar as informações da sua área, e com isso a gente vai fazer uma proposta para você, para a gente ir avaliar essa área tecnicamente. São vários passos para se chegar à certificação florestal e você vai precisar desde o atendimento legal, trabalhista, ambiental
e isso contempla uma gama de coisas. Mas o que a gente pode te ajudar é a mostrar quais são os pontos de fragilidade que a sua propriedade pode apresentar ou não e o que você vai precisar fazer. O Imaflora não presta consultoria, então nós não vamos adequar a sua propriedade para essa certificação. Mas a gente pode te ajudar a identificar quais são os pontos que estão frágeis hoje dentro da sua propriedade. E algumas coisas básicas que vocês vão precisar ter para caminhar dentro do processo de certificação é a sua terra legalizada ou em processo de legalização, são todas as questões ligadas ao fundiário, né? É ter um plano de manejo, de alguma forma isso estruturado, definindo quais são as atividades que você realiza dentro da sua propriedade, qual é o objetivo da sua produção, qual é o tipo de produto químico que você utiliza, ter as questões ambientais também, ou já resolvidas, ou em fase de resolução junto às instâncias legais, né? E tudo isso vai ter que ser apresentado durante o processo de avaliação da propriedade e do processo de certificação. Se possui trabalhadores que operam todos os dias dentro da área, toda a legislação trabalhista também deve estar sendo atendida, o uso de EPIs, o uso de equipamentos e quais são os procedimentos. Tudo isso para o pequeno produtor é olhado dentro de um padrão que a gente chama de SLINF, que é um padrão que fala um pouco mais a língua do pequeno e médio produtor. O médio produtor ele ainda está enquadrado dentro do padrão harmonizado hoje de certificação, mas todo pequeno produtor a gente ainda avalia dentro do padrão específico para pequenos, que ele não é necessariamente mais fácil, mas ele é tecnicamente mais adaptado. E como é que a gente faz para identificar todos esses pontos de fragilidade, né, dentro de um processo de certificação? O Imaflora hoje, a gente faz uma visita de campo, que é uma visita técnica. E essa visita técnica vai apontar todas as fragilidades que a propriedade tem, ou todos os pontos que impediriam essa certificação. E a gente também vai apresentar todos os pontos positivos que a gente encontrar dentro nas atividades de campo. Com esse relatório, que é a finalização desse processo de visita técnica, você pode buscar apoio técnico no mercado, seja com um engenheiro florestal ou alguma consultoria de confiança, para realizar e executar todas as atividades que forem requisitadas ou que forem necessárias. E esse profissional vai conseguir te orientar dentro daquele menu, digamos assim, que a gente pode gerar com uma visita técnica. Hoje, o sistema de certificação FSC considera como pequeno produtor, ou seja, aquele que a gente pode trabalhar com o padrão SLINF, todo produtor que possuir até 480 hectares de efetivo plantio e até 1.000 hectares de área total. É um e outro requisito, então o máximo de efetivo plantio de área produtiva são 480 hectares e o máximo da área total, e aí a gente está considerando a área produtiva mais as áreas de preservação, APP e reserva legal, estradas e afins fica de fora dessa conta, se tiver uma sede ou outros usos isso fica de fora, mas toda a área florestal de produção, APP e reserva legal até 1.000 hectares. Esse é o limite para que o sistema considere como pequeno produtor. Então, todo produtor que tiver dentro desse critério, a gente vai trabalhar com o padrão SLINF. Para todos os produtores que tiverem em outra situação que não atendam a esse requisito para ser aplicado o padrão de pequenos produtores, a gente trabalha um outro padrão que é conhecido como padrão harmonizado. É um padrão que é aplicado daí a todas as classes, desde as grandes empresas até as médias empresas atualmente no Brasil. E por que a certificação FSC, né? Por que não outra? Porque hoje é a certificação FSC que tem um reconhecimento internacional maior
no mercado, principalmente, em especial do setor florestal, né, que ela é bem específica. O Imaflora é uma organização que hoje trabalha com os selos FSC e o Serflor também. A gente também trabalha com certificações agrícolas da Hazy Woods. E além disso, o Imaflora desenvolve e capta projetos, sendo que nós temos um escritório em São Félix do Xingu e um outro em Alter do Chão. E lá no norte, o nosso objetivo é trabalhar com comunidades e projetos socioambientais. A nossa sede fica aqui em Piracicaba e nós estamos aqui desde 1995, no próximo ano, comemorando 20 anos de Imaflora. Bom, a certificação FSC, ela nasceu num contexto e num momento, né, na época de 92, em que o cenário internacional tinha uma proposta, né, a gente tinha todo um discurso da destruição da floresta amazônica e no contexto internacional veio toda uma questão do boicote à madeira que fosse proveniente dos países tropicais, porque essas madeiras, na teoria, estavam destruindo as nossas florestas. Então, a Europa e os países que consumiam toda essa madeira estavam sinalizando por um boicote. Até que então surgiu um grupo de pessoas que teve uma ideia de, na verdade, ao invés de boicotar, seria interessante que fossem premiados aqueles que fizessem corretamente o manejo, porque nem todos eram ruins, nem todos estavam de fato destruindo as florestas. Haviam aqueles que estavam fazendo o manejo de maneira correta para poder mandar essa madeira para o seu consumidor. E aí foi quando começou-se a ideia de premiar de alguma forma, né, essas pessoas que faziam a produção correta. E então daí foi surgindo como fazer isso dentro de um contexto maior e internacional, e nasceu-se o FSC. E essa certificação chegou ao Brasil. Uma das instituições que trouxe ela para cá foi o Imaflora, na época, em parceria com a Rainforest Alliance, que era uma ONG americana. E por muito tempo o Imaflora manteve essa parceria junto com a Rainforest Alliance, onde nós fazíamos a verificação, né, no caso as auditorias, pela Rainforest Alliance aqui no Brasil. Desde o final do ano passado, o Imaflora está acreditado diretamente dentro do sistema FSC. Então hoje nós somos uma certificadora e a primeira do Brasil a ser acreditada dentro do sistema. E uma história interessante, né, de todo esse tempo trabalhando com pequenos produtores, foi um dos primeiros grupos que a gente conduziu o processo de certificação. E bem no começo, né, quando esses grupos ainda estavam se organizando e esses produtores ainda não conheciam a ferramenta e não conheciam também o Imaflora, existia muita aversão a todo esse processo, porque a gente acaba muitas vezes mudando um pouco as formas de se fazer e, enfim, uma certificação ela acaba exigindo algumas questões legais que nem sempre são realizadas numa rotina das atividades de campo. Então, a gente ia a campo e muitas vezes os produtores olhavam meio torto, né, assim, nunca ninguém tratou mal, mas sempre tinha aquela aversão e tinha críticas muito fortes, né, mas por que vocês estão vindo aqui, por que eu preciso fazer isso é só um papel. E tinha um produtor que era muito crítico mesmo, e eu estive em algumas auditorias com ele, e depois acho que de 1 ou 2 anos, mais ou menos, que ele se manteve dentro do processo, né, e dentro desse grupo, e eu voltei a encontrá-lo, um posicionamento muito diferente, onde hoje ele é um militante pela certificação, porque ele defende com unhas e dentes e faz os depoimentos dele sempre no
nos fóruns em que ele participa, defendendo a certificação como uma ferramenta que não só abre portas para o mercado, mas também ajuda o pequeno produtor a conhecer o seu próprio negócio, a entender se aquilo está trazendo algum tipo de lucro ou não, a entender quais são os limites da sua propriedade, do seu plantio e poder se planejar de uma maneira muito mais eficiente financeiramente a médio e longo prazo. Então é uma ferramenta que a gente ainda tem alguns casos que se mantém dentro dela muito por conta do apoio que ela traz para solucionar problemas no dia a dia e desafios, do que muitas vezes o próprio acesso ao mercado. Então acaba sendo uma ferramenta também para a gestão do próprio negócio. E o pequeno produtor que der a chance de conhecer essa ferramenta do FSC, com certeza vai se surpreender, porque ele vai começar a entender muito mais do próprio negócio e começar a entender muito mais do próprio investimento e qual é o retorno que aquilo está trazendo. E você, se ficou interessado em entender um pouco mais de como funciona a ferramenta da certificação, seja para pequeno produtor ou para o grande produtor, que quer entender mais, ou que quer uma visita técnica, ou que quer o nosso apoio em alguma questão, não deixe de nos contatar. O meu e-mail é ellen@imaflora.org e o nosso site é www.imaflora.org. É só entrar em contato que a gente está à disposição para apoiar no processo que for.